E aí, conseguiram pensar como é que algumas outras atividades que vocês mesmos colocaram no fórum ali, como tomar um mate na praça, como assistir TV, ou alguma outra coisa nesse sentido, se enquadram nessas três dimensões que o Dumazedia coloca? O que vocês acham em relação a isso, né? Eu gostaria de lembrar que uma das preocupações muito grandes, né, ele além de um pesquisador nessa área, foi também um ativista, né, era para que o tempo de lazer fosse um tempo de criação, né, para que não fosse um tempo, de alguma maneira, em que o sujeito buscasse apenas fugir daquela rotina de trabalho que ele tem, que de alguma maneira muitas vezes é estressante ou desagradável, né, mas que fosse justamente uma oportunidade para ele criar coisas novas, né, e se criar, se recriar enquanto sujeito nesse sentido, né? Até aqui um pouco a ideia da própria recriação, né? Que a gente acabou discutindo anteriormente, né? Mas de alguma maneira esses estudos do Mazetier, né? Eles foram realizados numa época em que era muito forte esse paradigma industrial, né? Em que de alguma maneira eu acabo tendo essa oposição entre o tempo de trabalho e o tempo disponível para o lazer de alguma maneira muito estanque, né? O que hoje em dia na nossa sociedade que, enfim, pós-industrial é muito mais fluido, né? E eu acho que essa própria pandemia acentuou um pouco enfim, essa mistura, né, do tempo de trabalho, do tempo de não trabalho, enfim, algumas mesmas atividades que às vezes são realizadas como trabalho, em outra oportunidade são realizadas no tempo como lazer, né? E aí o que vai indicar a diferenciação disso muitas vezes é a questão da própria sentimento de obrigatoriedade que eu tenho em relação a isso, ou da minha motivação, né? E não tanto a prática em si, né? Então, às vezes passa a ser muito mais uma questão psicológica mesmo, né? De vontade, comportamento em relação àquela prática, né? E aí, nesse sentido, então, uma outra contribuição que eu posso pensar em relação ao lazer é a chamada roda do bem-estar, né? Que procura analisar, então, eu vou colocar aqui para vocês, né? Como é que esse tempo de lazer é utilizado, mas como é que essas atividades se enquadram dentro de um contexto mais amplo da vida da pessoa, né? E ela responde a algumas necessidades, assim como as outras atividades sociais, o trabalho, obrigações familiares também respondem, e de alguma maneira elas integram esse todo, né?